Olá, meu nome é Niwane Silva e eu sou aluna da Estácio no curso de Pedagogia e hoje eu vim aqui apresentar o meu PCC de Neurociência Cognitiva, que tem como objetivo falar um pouquinho sobre o que são as funções cognitivas, qual a relação delas na educação e na formação de um sujeito. Funções cognitivas é basicamente o pensar, o falar, o se expressar, o decodificar, a criatividade, o interpretar. Tudo isso são as funções cognitivas. Imaginamos que o nosso cérebro é como se fosse uma empresa, que é dividido por departamentos. Cada departamento exerce funções. O conjunto dessas funções são as funções cognitivas. O nosso cérebro ele é dividido por áreas. Tem a área occipital, a área frontal, a área parietal, a área de Wernicke. Tem as áreas que interligam essas outras áreas. Então, assim, cada pedacinho desse é responsável por algumas funções. Por exemplo, a gente usa a área occipital quando a gente vê alguma coisa. Então, a gente está vendo uma criança ali, brincando, correndo. Então, a nossa área occipital foi acionada e a gente está vendo que aquilo ali é uma criança, né? A gente está lembrando da forma e tudo mais. Então, a gente vê que aquilo ali é uma criança. Então, ela cai. A gente escuta o baque e o choro, por exemplo. Então, começa a acionar a área temporal, que é a questão da audição, do choro com o baque. A gente entende que ali aconteceu alguma coisa que a criança que a gente estava vendo se machucou. E começa a usar também a área parietal, né? Que ela é uma área de percepção, né? Ela percebe o que foi que aconteceu. Essa área também utiliza muito a questão do tato. Por exemplo, tá quente, tá frio. Então, é nessa área que a gente usa esse sentimento, né? Essa percepção. Então, as áreas que interligam todas essas áreas, né? Elas levam todas essas informações para a área frontal. E é nessa área frontal que vão criar estratégias, né? E começam a... Vai mostrar pra gente o que é que a gente vai fazer naquele momento. Correr para pegar a criança, pegar um kit de primeiros socorros para socorrer, né? Dependendo do caso. Então, são essas áreas frontais que têm esse poder de criar estratégias, da questão do nosso movimento, no que é que a gente poderia fazer, né? E, assim, nessa área também que tem as funções... É nessa área também que tem as funções executivas. Inicialmente, eu pensava que as funções executivas eram a mesma coisa que as funções cognitivas, e não são. As funções executivas, elas estão dentro das funções cognitivas, né? Se a empresa, cada departamento funciona de forma excelente, mas precisa de um gerente para gerenciar tudo isso, para que não desande. E esse gerente, nesse caso, é as funções executivas, né? Ela cria estratégia de comportamento, do saber, né? Dos movimentos. Ela ajuda a entender o que vai fazer, vai dar direção, né? Para as outras áreas também. E são essas funções cognitivas que também são responsáveis pelo processo de aprendizagem, né? Mas o que tudo isso tem a ver com o processo de formação de um sujeito? Essas funções executivas, elas não nascem prontas. A criança nasce com o espacinho lá, todo prontinho, bonitinho, mas ela precisa ser preenchido, né, com esse processo, né, essas funções precisam ser trabalhadas através de brincadeiras, de histórias, de atividades direcionadas. Elas começam a ser formadas a partir dos 3, 4 anos de idade, se desenvolvem mais na parte da adolescência e ficam completas lá para os 25 anos, que é quando a pessoa entra na fase adulta. Não significando que depois dos 25 anos não precisa ser aprendido mais nada, né? Nem trabalhado mais nada porque já está tudo perfeito. Não. Cada dia a gente vai desenvolvendo mais. Mas esse é o período, né, maior de desenvolvimento dessas funções executivas. Com 25 anos é provável que elas já estejam completas, mas que precisam ser trabalhadas durante o resto da vida. Né? E assim, como pode ser trabalhados? Através de brincadeiras, de leitura, usando a imaginação, a criatividade, a pintura. Tudo isso ajuda nesse processo de formação dessas funções executivas, certo? A gente assistiu um vídeo
que foi uma experiência, que também tem a questão da motivação, que também é uma forma de trabalhar essas áreas, essas funções. E as crianças, elas recebiam um marshmallow e eles diziam: se você ficar com esse marshmallow até a gente voltar, a gente dá outro marshmallow a você. Se você comer, você não ganha outro. Então aí é um processo também, é uma atividade também usando a motivação. Qual era a motivação nesse caso? O marshmallow. Então eles tinham que passar aquele período para ganhar recompensa lá no final. Isso também é trabalhando o comportamento, porque eles tinham que esperar, né, para poder ganhar. A questão, como eles eram pequenininhos, né, eles tentavam criar estratégias ali naquele momento, cheiravam, outros tentavam lamber. Algumas não conseguiram e comeram o marshmallow de início, mas isso não significa que no futuro ela não vai servir para nada. Não, isso é coisas que vão sendo trabalhadas nesse período, para que quando ela chega à fase adulta, ela consiga se comportar, ela consiga esperar, ela consiga entender que tudo tem o seu tempo, né? E existem 3 habilidades que são bastante trabalhadas hoje em dia, que dentro dessas habilidades precisam ter outras habilidades, que tem outras habilidades e por aí vai. Mas essas 3 são umas principais habilidades, né, que precisam ser trabalhadas para que outras se desenvolvam também de forma interessante. A primeira dela é o controle inibitório. O que é isso? É a pessoa saber inibir alguma coisa para poder se concentrar em outra. Por exemplo, existem barulhos ao meu redor, né? Pessoas conversando, carros passando, e eu tenho que inibir esses barulhos para poder me concentrar aqui. Do mesmo jeito é uma criança que precisa inibir o barulho de alguma coisa ou a vontade de alguma coisa para conseguir realizar aquela atividade que ela está fazendo. As crianças do marshmallow, por exemplo, precisavam inibir a vontade de comer aquele marshmallow naquela hora para poder chegar ao seu objetivo, né? Que era ganhar outro marshmallow. Então, muitas criavam estratégias. Algumas cheiravam, outras lambiam, com a vontade, né? Com a vontade, mas tentando inibir. Outras fechavam o olho, ficavam olhando para o lado, para tentar excluir essa vontade para conseguir os seus objetivos. E isso vai sendo trabalhado através de atividades, né, de brincadeiras também, que tem regras, que tem que esperar, a vontade de ir lá e pegar tudo para você, mas sabe que tem a regra que não pode, você tem que pegar um por vez. Então, ajuda muito nesse processo do controle inibitório. O outro processo é o da flexibilidade. O que é isso? É a pessoa achar alternativas para resolver uma questão. Por exemplo, se eu estou andando num caminho e tem uma obra nessa rua, eu não vou ficar ali parada esperando a obra acabar para poder passar. Automaticamente eu já vou procurar outro caminho, outra rua, para poder chegar no meu destino. Isso tem que ser trabalhado desde pequeno. Então as crianças, qual era o objetivo ali da criança? Ganhar outro marshmallow. Qual era a flexibilidade? Não, eu não posso comer, mas eu vou criar a estratégia de cheirar, porque quem sabe o cheirar já não vai me satisfazer naquele momento, né? Criar outras atividades. Como é que eu posso fazer isso? Se não dá para fazer assim, eu vou tentar fazer assim. Então, isso também é trabalhado. É criar alternativas para que a pessoa não fique presa só numa coisa. Criar estratégia, outras coisas para poderem estudar. O próximo é a memória de trabalho, né? E o que é isso? Essa habilidade? É você saber organizar as coisas no seu cérebro. Organizar as informações que você recebe. Imagina que tem uma caixa, você começa a jogar tudo lá. Começa a jogar as informações, joga. Depois você não vai conseguir ter acesso a tudo ali. Você fica, ai meu Deus, eu tô na ponta da língua. Isso é porque essa informação ela não foi guardada corretamente. Então existem brincadeiras, existem estratégias. Por exemplo, na questão dos adolescentes e dos jovens, aprender a grifar palavras-chave no texto quando estão estudando, porque depois, quando eles veem a palavra, ele lembra que a palavra liga a outra palavra, que liga a outra, e assim eles conseguem acessar aquela informação que foi dada. Então, existem essas 3 habilidades que são, digamos que, o topinho de outras habilidades, né, que precisam ser trabalhadas.
Claro que todas precisam ser trabalhadas, mas essas, por cientistas, né, elas foram escolhidas, essas 3, e no momento estão sendo trabalhadas assim, certo? Então, como eu já falei, né, essas habilidades elas começam a se desenvolver a partir dos 3, 4 anos, vão até os 25 anos. E depois disso, a gente também precisa trabalhar, né, essas coisas, essas habilidades, para que o nosso cérebro ele não estacione, né? A gente vive num mundo que muda diariamente, né? A gente precisa trabalhar isso, né? E quando uma criança não é trabalhada dessa forma, né? Assim, desde pequena, a gente vê muitos adultos hoje em dia que não conseguem esperar, que não conseguem controlar seus impulsos, sua fala, não conseguem esperar, porque talvez quando eram crianças, adolescentes, não tiveram um processo de trabalhar essas habilidades, né? E também é através dessas habilidades que a gente vê se alguma criança tem algum déficit de atenção, algum autismo, e isso precisa ser trabalhado de forma diferente, né? Se ela está naquela idade ainda não está atendendo aquelas expectativas. Então, assim, é muito bom atividades, trabalhar com as crianças brincadeiras, atividades direcionadas, a imaginação, a pintura, a forma de criatividade, de criar histórias. Então, tudo isso ajuda no desenvolvimento dessas crianças, né? Espero que eu tenha passado de uma forma simples e direta, né, o que eu entendi do que são as funções cognitivas. E até a próxima. Muito obrigada.